O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhas medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, como é grande a misericórdia de nosso Senhor. Hoje é o dia do perdão de Assis, o dia da porciúncula. Então nós estamos celebrando a missa votiva de Nossa Senhora dos Anjos, já que foi lá na igreja da porciúncula que sobre a qual atualmente foi construída a Basílica de Nossa Senhora dos Anjos, né? Então, tem a igrejinha da porciúncula e dentro, e sobre ela, quer dizer, a igreja da porciúncula está dentro da Basílica de Nossa Senhora dos Anjos. Então nós celebramos a missa votiva de Nossa Senhora dos Anjos, mas poderíamos, sem sombra de dúvidas, celebrar a missa votiva da Divina Misericórdia, como normalmente aqui fazemos às terças-feiras, porque a liturgia de hoje canta, louva a misericórdia de nosso Senhor. No Evangelho, nós vemos nosso Senhor que misericordiosamente estende a mão a Pedro, que afunda. Pedro que diz que a barca estava no meio do mar, agitado pelas águas. Os discípulos, então, amedrontados, e diz que por volta das 3 da manhã, isto é, a barca agitada, por volta das 3 da manhã, quando a noite está mais escura, então o medo tomava conta do coração deles. Diz que Jesus vai ao encontro deles, e aí é que eles se amedrontam ainda mais, porque pensam estar vendo um fantasma. Jesus diz: "Coragem, sou eu, não tenhas medo." E diz então
que Pedro diz: se és tu, Senhor, manda-me ir ao teu encontro. E Jesus diz: vem. E diz que Pedro começa a caminhar sobre as águas, mas quando ele olha o mar agitado e sente o vento forte sobre ele, ele começa a afundar. É uma imagem, meus santos, é uma figura nossa. Nós também, infelizmente, dizemos ter fé, mas quando as dificuldades batem à porta da nossa vida, quando nós nos sentimos no caos, isto é, quando somos surpreendidos por realidades indesejadas e inesperadas, nós tendemos a perder a fé, a esquecer de nosso Senhor, a esquecer que o nosso Deus é o amor todo-poderoso. Ele não é apenas todo-poderoso, mas Ele é amor, de modo que Ele não vai me abandonar, Ele não me deixará entregue à minha própria sorte. A sua divina providência providenciará o que me for necessário para que eu não pereça naquela dificuldade. Mas diz que Pedro vacila, de tudo isso se esquece e começa a afundar. Grita por Jesus: Senhor, salva-me. E misericordiosamente Jesus lhe estende a mão, o ergue, mas diz: homem de pouca fé, por que duvidaste? Isto é, o Senhor misericordiosamente nos salva, mas nos repreende a nossa pequena fé. Se Deus, meus santos, permite as provações, é para nos fazer crescer na fé, no amor, na esperança e em tantas outras virtudes que Ele quer nos conceder, mas que por aquelas provações às vezes precisamos passar. Não é falta de amor, não é falta de cuidado, não é falta de misericórdia. Como é grande, Senhor, a vossa misericórdia. Pois bem, voltamos então, lançamos agora o nosso olhar para a primeira. Muito bem, então lancemos agora o olhar para a primeira leitura, retirada do livro do profeta Jeremias, e nós veremos novamente a misericórdia de Deus. Como Deus é misericordioso. Vocês lembram? Nós já estamos meditando o livro do profeta Jeremias há alguns dias, e a cidade, não apenas a cidade de Jerusalém, todo Israel se endureceu no pecado. Todo Israel, não obstante a palavra de Deus, não obstante a profecia de Jeremias, todo o povo de Deus se endureceu no pecado. E diz então que Deus misericordiosamente castiga aquele povo. Meus santos, nós não podemos nos esquecer, os castigos de Deus são misericórdia, são expressão da misericórdia de Deus, são expressão do amor de Deus. Por quê? Porque se não houver outro caminho por meio do qual Deus nos trazer a salvação, Deus misericordiosamente nos castigará. Por isso que você deve ser ousado, mas uma ousadia fundada na fé, uma ousadia fundada no amor de Deus, e dizer: Senhor, eu te suplico que eu não me perca, e se necessário for, envia-me todos os castigos necessários, envia-me todos os sofrimentos necessários, para que eu não me perca. E o interessante, eu não vou me aprofundar nisso daqui, quando você for santo, quando você estiver bem progredido na santidade, aí você já vai pedir os sofrimentos por um outro motivo, para se unir mais ao amor dele, para crescer ainda mais
na santidade e para ser fonte de graças para outras pessoas. Mas você que é pecador e que sabe que está amarrado em tantos apegos, imperfeições e pecados, suplique: Senhor, por misericórdia, eu te peço, se não houver outro jeito, envia-me os teus amargos remédios, mas que eu não me perca. Mas, então, Israel estava endurecido. Nós ouvimos aqui no início da primeira leitura: isto diz o Senhor, Deus de Israel: escreve para ti num livro todas as palavras que eu te falei. Incurável é a tua ferida, maligna é a tua chaga. Não há quem conheça diagnóstico. Isto é, Israel estava numa situação tal de pecado que humanamente não tinha jeito. Incurável é a tua ferida, maligna é a tua chaga. Ninguém conhece diagnóstico. Isto é, não tem, humanamente falando, não tem jeito. Mas para Deus tudo é possível. Continua a profecia: uma úlcera tem remédio, mas em ti não se produz cicatrização. Uma úlcera purulenta, uma ferida cheia de pus. Imagine, naquela época em que não existiam os antibióticos. Então, quando uma pessoa tinha uma ferida purulenta, cheia de pus, está perdida. Pois bem, Deus diz: uma ferida purulenta tem jeito, mas você não tem. Você se tornou um caso sem jeito. E o que é que Deus faz? Deus misericordiosamente não abandona Israel ao seu próprio pecado. Israel que endurecera no pecado. Isso aqui diz a palavra: grande número de maldades versículo 14, Jeremias capítulo 30, versículo 14. Grande número de maldades que te fez endurecer no pecado. Você percebe que uma pessoa endurecida no pecado não é apenas uma pessoa que cometeu um pecado, uma pessoa que cometeu um pecado grave, mas é uma pessoa que tomou aquele pecado como caminho, como propósito de vida. Ela se endureceu no pecado. Por que gritas em teu sofrimento? Pergunta o Senhor. É insanável a tua dor. Eu te tratei com rudeza, Deus diz. Eu te tratei com dureza, com rudeza, por causa das inúmeras maldades e por causa do teu endurecimento no pecado, repete o Senhor. Mas, não obstante este cenário tão pessimista, Deus não abandona Israel. Deus, por meio do profeta Jeremias, começa, isto é, aqui são os castigos, porque, sim, eu esqueci de dizer, Israel aqui, meus santos, já está no exílio, tá? Lembra que no início das profecias de Jeremias dizendo: convertam-se, senão vocês vão para o exílio. Convertam-se, senão vocês vão para a Babilônia. Convertam-se, senão o templo vai ser destruído. Pois bem, aqui Israel já está no exílio, o templo já foi destruído e o povo já está escravizado. Mas o que é que Deus está falando por meio do profeta? Isso concorrerá para a sua salvação. Eu não vos abandonarei. Versículo 18: eis que eu mudarei a sorte das tendas de Judá. Versículo 18: das tendas de Jacó, e terei compaixão de suas moradias. A cidade ressurgirá das suas ruínas, e a fortaleza terá lugar nas suas fundações. De lá sairão cânticos de louvor e sons festivos. E continuam as palavras de bênção e de vitória. Não obstante
aquele cenário de tristeza, sofrimento e escravidão em que eles se encontram. Mas tudo isso porque grande é a misericórdia do Senhor. Meus santos, se eu perguntasse, Israel merecia as bênçãos de Deus? Não. Israel desperdiçou as graças de Deus, Israel fez ouvidos moucos à palavra de Deus, Israel virou as costas para Deus, Israel se endureceu no pecado, e não obstante toda essa maldade, Deus misericordiosamente não abandona Israel. Ora, meus santos, se assim Deus tratou Israel, assim Deus também nos tratará. Isto é, o Senhor não quer a morte do pecador, mas que ele se converta e tenha vida. Pois bem, é exatamente então nesse contexto de misericórdia que nós vamos viver o dia de hoje, que nós celebramos o dia do perdão de Assis, o dia da porciúncula, porque é o dia da misericórdia de Deus, o dia da bondade de Deus. Diz a história que no século XIII, São Francisco de Assis, depois de passar por uma grande tentação e se lançar em cima de um espinheiro, que depois se transforma em uma roseira, diz então que depois desta grande provação, na qual São Francisco não caiu, ele então, a Virgem Maria e Jesus aparecem a ele e perguntam se ele quer pedir alguma coisa, e ele pede a Jesus que conceda indulgência plenária a todos aqueles que visitarem aquela igrejinha esta que Jesus tinha pedido para Francisco reconstruir, que era aquela igreja material, mas era também sinal da igreja, isso é, a igreja, a instituição, para que Francisco ajudasse na renovação de toda a igreja. E Jesus diz que aquilo que ele estava pedindo era muito. Você não está pedindo pouca coisa. Santa Teresinha vai dizer, alguns séculos depois, que a Deus se pede muito, porque Ele pode tudo. A Deus se pede muito, porque Ele é o Senhor do mundo. Ele tem o mundo em suas mãos. Ele é todo poderoso. Ele é onipotente. E Ele é misericórdia. Misericórdia e piedade é o Senhor. Ele é amor, é paciência e compaixão. O Senhor é muito bom é boníssimo, é muito bom para com todos. Sua ternura abraça toda a criatura. Então, diz São Francisco, ele pede que Deus conceda indulgência plenária. Jesus diz, olha, eu concederei, mas você vai pedir isso ao meu vigário aqui na terra, o Papa. Eu vou conceder, mas por meio dele. E diz que São Francisco consegue pedir isso ao Papa, e mais incrível ainda, alcança esta graça, porque até então as indulgências eram concedidas com muita parcimônia, de uma maneira muito comedida, e as indulgências se alcançavam com muitos sacrifícios. Mas Francisco alcança essa indulgência de uma maneira tão fácil, de modo que os pobres de Assis poderiam alcançar indo à igreja da porciúncula. Não precisavam mais ir a Jerusalém, não tinham dinheiro para isso. Não precisavam mais ir a Roma, não tinham condições para isso. Eles poderiam ali, Assis, alcançar esta graça. E a igreja depois enlargueceu esta graça, concedendo então esta mesma indulgência a todos aqueles que no dia de hoje visitarem santuários, catedrais, basílicas e igrejas
paroquiais, as matrizes paroquiais. Então todos nós, estando dentro daquelas condições necessárias para se alcançar a indulgência plenária, que é o quê? Ter se confessado. Se você se confessou por esses dias e se mantém em estado de graça, esta confissão já é válida. Então, tendo se confessado, recebendo a comunhão, rezando na igreja visitada, isto é, no caso nosso aqui, no caso de vocês que acompanham pelas redes sociais, durante esses dias, visitar o quanto antes a sua matriz paroquial, ou a sua catedral, ou um santuário na sua diocese. Pois bem, ir lá rezar um Pai Nosso e um credo, e depois fazer uma oração pelo Santo Padre, o Papa. Estando dentro dessas condições, você alcança indulgência plenária, que pode ser, que você pode aplicar para si, para você mesmo, como você pode aplicar para um fiel defunto. E se você tiver a alegria de ser consagrado a Nossa Senhora, você coloca nas mãos dela, e ela muito melhor do que você fará. Ela sabe o que fazer muito bem com os dons de Deus. Mas a pergunta é: e o que é isso, indulgência plenária? Estou dizendo que vocês vão alcançar indulgência plenária. Mas e se alguém perguntasse, você sai hoje daqui da igreja e alguém muito instruído, não é, diz, hoje é dia da porciúncula. Você diz, também é chamado de dia do perdão de Assis. Você diz, quer dizer então que os católicos podem alcançar indulgência plenária? Você diz, sim. E o que é indulgência plenária? Aí você não sabe responder. Crê em Deus Pai, estava até bonito na fita, depois ficou feio. Não sabe dizer o que é indulgência plenária. Ora, vamos lá, de uma maneira bem rápida. Todas as vezes que você se confessa, que você vai ao sacerdote e confessa os pecados mortais, você na confissão, você tem perdoada a culpa dos seus pecados. Quando você comete um pecado, aquele pecado tem a culpa e a pena. A culpa é a que condena você ao inferno, no caso do pecado mortal. Então você vai ao sacerdote, você confessa os seus pecados, você recebe a absolvição e você tem a culpa perdoada. Se você estava de verdade arrependido, fez direitinho a sua confissão, era um sacerdote validamente ordenado, então você recebeu o perdão da culpa. Mas ficam as penas dos pecados confessados, isto é, os apegos, as injustiças, os desajustes, as maldades que influenciaram e que contaminaram o seu coração. Imagine, por exemplo, que você um dia, quando você era mais jovem, você vendeu maconha para alguns colegas seus na escola. Você se arrepende, você se converte, você se arrepende, você vai ao sacerdote e você pede perdão a Deus, porque um dia não só você usou drogas, como você passou drogas para outras pessoas. Ok, a culpa deste pecado foi perdoada, mas você está consciente de que as consequências do seu pecado continuam na história, né? Aquelas pessoas para quem você vendeu o pecado, isto é, o dano do seu pecado continua. Então você precisa fazer penitência pelo dano que você causou, pelo apego ao dinheiro ou aos prazeres desordenados que levaram você a cometer aquele pecado. Porque não obstante o pecado tenha sido perdoado, os desarranjos continuam no seu coração. Você vai ao sacerdote e você confessa que você passou do limite no seu namoro com a sua namorada. Você está arrependido.
Você recebeu o perdão da culpa, de modo que se você sair do confessionário e morrer à porta do confessionário, você não vai para o inferno, você vai para o céu. Mas não direto, porque você, com certeza, tem muitos apegos desordenados no seu coração que precisam ser purificados. Aqui na terra, no caso como você caiu, bateu a cabeça no chão e morreu, no purgatório. Aí vai ter que purificar este coração desajustado, desordenado, porque, repito, embora a culpa tenha sido perdoada, você sabe que o seu coração continua desarranjado, desajustado, bagunçado, apegado a tantas coisas que não são Deus e que até mesmo de Deus o afastam. Então percebe que você precisa fazer penitência. E aquela penitência dada pelo padre é apenas um sinal da penitência que na sua vida precisa ser praticada. Mas você está consciente de que às vezes as pessoas morrem em estado de graça, mas sem terem feito a necessária penitência durante toda a sua vida pelos pecados já cometidos. De modo que, quando a gente morre, a gente vai ou para o céu ou para o inferno. Acabou. Mas quem vai para o céu, normalmente, infelizmente, a grande maioria não vai diretamente para o céu, porque necessita de fazer penitência, purificação, no caso, purificação no purgatório, será purificada dos seus pecados. Então é importante que nós tenhamos essa mentalidade que é profundamente católica, porque senão a gente assim, vê uma pessoa boa assim, na nossa avaliação social, né? E aquela pessoa morre e a gente diz, está no céu. Calma aí, meus santinhos, que ela provavelmente vá para o céu, é muito provável, porque estava aqui na igreja, se confessava, comungava, mas talvez e muito provavelmente ela não vá direto para o céu e precise ser purificada no purgatório. E existem pessoas que estarão no purgatório até a segunda vinda de Cristo. Não é que passa uma horinha na nossa medida e já sai do purgatório. Lembre-se daquela menina, amiga de uma das videntes de Fátima, que Nossa Senhora disse, eu esqueci o nome dela, na minha cabeça vem Adélia, mas tá bom, vocês sabem qual é o nome da menina, deixa quieto, senão eu vou ficar querendo saber e vou ficar desconcentrado. Mas Nossa Senhora disse que aquela menina ficaria, pelo menos se dependesse dela mesma, daquela própria menina, ela ficaria no purgatório até a vinda de Cristo, até o fim do mundo. E meus santos, a menor pena do purgatório não se equipara ao maior sofrimento aqui na terra. As penas do purgatório são dolorosíssimas, de modo que alcançaram a indulgência plenária e oferecer pelas almas do purgatório é uma grande graça que você concede às almas do purgatório. Ou, se você oferece, aplica a sua própria vida, também, porque não tenhamos dúvidas de que nós temos caminhões e caminhões de penitências não feitas e mal feitas, de pecados que precisam ser reparados. Então é uma graça muito grande, é uma misericórdia muito grande que Deus hoje concede. E eu até ousaria pedir que, se você não for consagrado a Nossa Senhora, porque se você for consagrado a Nossa Senhora, entregue nas mãos dela e ela fará. Se não, ofereça pelas almas do purgatório. Seja amigo das almas do purgatório. Alcance graças e aplique-as às almas do purgatório, porque aquelas almas, uma vez totalmente purificadas e estando em Deus, serão suas amigas no céu. Imagine que graça poder ter no céu muitas e muitas almas amigas de Deus e que por nós intercedem. Meus irmãos,
alcancemos. Se você está em condições de receber a indulgência plenária, se prepare direitinho para hoje alcançarmos esta graça e fazermos bom uso da grande misericórdia de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.